Oi, meus irmãos, estamos aqui no seu programa, mais uma vez, EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor das Escolas Bíblicas Dominicais, aqui na congregação Boa Esperança, cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Temos aqui o nosso pastor, coordenador, pastor Georgien Silva. Estou também aqui com o professor Diego. Vamos hoje, meu querido irmão, meu querido amigo, falar sobre mais uma lição, né, Diego? Final aí do nosso trimestre, iniciaremos um outro daqui a alguns dias. Meus queridos, lição de número 13, tem por título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Antes de iniciarmos, já pedimos a você que você fique atento a esse programa, que você possa aí curtir também esse vídeo, possa compartilhar com seus amigos, para que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Eu tenho certeza que você foi extremamente abençoado ao longo dessas 13 lições que nós compartilhamos aqui com vocês. Amém? Nosso texto áureo se encontra no livro de Filipenses 3:20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. Verdade prática diz assim: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Ou seja, corpo, alma e espírito, eles habitarão nos céus de glória. Nossa leitura bíblica em classe, que é a nossa grande base da lição, se encontra em 2 livros. Primeiro, Tito, capítulo 2, de 11 ao 14, e também primeira epístola de Pedro, 1, 13 a 16. Necessário, meu querido professor, que você faça na sala de aula a leitura bíblica em classe, na íntegra, para que toda a sala possa ter aí a noção de onde foi extraída a nossa lição. A introdução nos diz assim: ao longo desse trimestre fizemos uma jornada de estudo acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade. E uma pluralidade na unidade. Nessa lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas, meus queridos, né? Como nós já falamos aqui, nós somos esse ser integral, essa tricotomia, ok? 3 elementos aí trabalhando em união, em unicidade, ok? Para sendo preparado ao longo do tempo, através desse processo de santificação, até chegar ao último processo, que é o processo de glorificação, em que esse corpo, alma e espírito serão aí transformados para habitar nas mansões celestiais, como nós já colocamos aqui e enfatizamos. A nossa regra de fé e prática, ela nos ensina que nós temos que nos ater unicamente às Escrituras. Ela é realmente a nossa base, nossa fé cristã. E as Escrituras nos deixam muito claro isso, né, Diego? Que o homem realmente é ser integral. Exatamente. Glória a Deus. No primeiro tópico da nossa lição de hoje, nós vamos ver preservando a esperança escatológica. E nesse primeiro ponto, o alvo celestial. Aqui o comentarista da lição vai nos lembrar da queda no Éden e as suas consequências danosas para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. O pecado ocasionou a queda não só da humanidade, mas também afetou toda a criação. Precisamos lembrar que as consequências extrapolaram o ser humano. E a redenção também trará, queridos, a restauração de todas as coisas. A natureza será restaurada
e o homem também será restaurado. O comentarista usa a expressão, de esperança escatológica, que nós podemos entender como a esperança final, a esperança das últimas coisas, ou a esperança nas promessas dos últimos acontecimentos. E uma dessas esperanças é a restauração do nosso corpo físico. E Jesus estabelece uma nova realidade em que nós precisamos estar sintonizados com o céu e desligados dessa terra. Vivemos agora uma realidade mais espiritual do que terrena e carnal. Paulo ensina dizendo que devemos colocar a nossa visão nas coisas que não se veem, porque elas são eternas. Já as coisas que se veem, as coisas materiais, são passageiras. Essa é a perspectiva que nós, nesse ponto da revista, já devemos ter trabalhado diversas vezes. Corpo, alma e espírito serão plenamente restaurados, assim como toda a criação. Essa é a nossa esperança. Em Colossenses 1, versículos 3, 4 e 5, está escrito o seguinte, acerca dessas coisas. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, o Evangelho é a boa notícia de que nós seremos restaurados também. Glória a Deus, meus irmãos, essa é a nossa esperança. Meus queridos, chegamos agora aqui no nosso segundo subtópico, Estamos falando desse tópico sobre preservando a esperança escatológica, escatologia, aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que nós temos escrito, que ainda vai acontecer no futuro breve, como é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o segundo subtópico diz assim, oposição à visão celestial. O nosso autor aqui traz e diz que o próprio Jesus passou por situações de oposição em seu ministério terríveis. A gente sabe que muitos, principalmente os líderes judaicos, eles tiveram muita, mas extrema dificuldade em entender que o reino do Senhor não era dessa terra. E o nosso autor aqui traz a questão da tentação de Jesus no deserto, em que o próprio diabo mostrou muitas coisas ali, muitos bens terrenos, a glória dessa terra, tentando trazer o ministério do Messias para realmente coisas terrenas, coisas que são passageiras, coisas efêmeras. Mas o Senhor, tendo plena convicção, obviamente, de que seu reino não era deste mundo, jamais ele iria ceder às tentações do diabo. O nosso autor também diz que a Pilatos, Jesus olha e diz, o meu reino não é deste mundo, ok? E ele também traz, nosso autor, a questão do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, a perspectiva do crente não pode ser, Diego, nessa terra. Não pode ser nas coisas que passam, as coisas efêmeras. Claro que são coisas importantes que nós temos aqui, obviamente, Nossa família, nosso emprego, nosso trabalho. Só que a nossa esperança, final, aquilo que nós almejamos tem que ser realmente o reino de Deus como um todo. Amém? E nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo para termos, Diego, esse encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente. Isso é algo que é muito importante ressaltar, especialmente nesses dias em que várias doutrinas malignas têm levado as pessoas a um evangelho que supervaloriza as coisas dessa terra, quando deveria ser justamente o contrário. Entender que as possessões dessa terra deveriam servir aos propósitos mais fundamentais do reino, manter a nossa família e logo em seguida sustentar o reino de alguma forma. Isso inclui não só obras eclesiásticas, mas sustento missionário, sustento dos necessitados. E essa visão, às vezes, é escanteada quando ela é o centro do evangelho e tem sido esquecida e distorcida
Exatamente. por pessoas que querem atrair os homens pela avareza natural de uma natureza caída. E no terceiro ponto é sobre isso que Paulo fala. Esse não é um problema contemporâneo somente, os inimigos da cruz de Cristo. Veja se isso que Paulo escreve aos Filipenses o faz, remete a alguma realidade que você já tenha enxergado. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3 e 19. Eles eram inimigos da cruz de Cristo. Contra eles, Paulo adverte que os cristãos passem a entender a noção da graça e da profundidade do Evangelho. Não se trata de boas novas no sentido humano e terreno. Se esse fosse o caso, talvez os saduceus e fariseus, que eram avarentos, tivessem sido convencidos. Mas o Evangelho não se trata disso. Se trata de abandonar as coisas desse mundo e virar as costas para esse sistema maligno e totalmente caído pelo pecado. A avareza e o desejo de se apegar às coisas desse mundo vai de encontro, num sentido contrário ao evangelho puro e genuíno. Nós esperamos a restauração desse mundo separados dele. Tem pessoas querendo esperar a restauração desse mundo integrados a esse sistema. E não é isso que o evangelho propõe. Amém, meus irmãos, chegamos agora no nosso já entrando aqui no nosso segundo tópico, né? Nós acabamos de ver nesse primeiro tópico a questão realmente de preservar a esperança daquilo que ainda vai acontecer, enfatizando a questão, esse conflito entre a vida terrena e a vida celestial, que é a nossa prioridade, né, Diego, como cristãos. Então, meus irmãos, vamos falar agora do nosso segundo tópico, né, que tem o subtópico falando sobre um cristianismo secularizado, perigos de teologias modernas, pseudos evangelhos aí que tem surgido no nosso tempo, como o Diego aqui enfatizou, digo mais uma vez, não é algo contemporâneo, algo que acontece ao longo da história, e no nosso tempo parece que isso tem, Diego, não sei se é impressão minha, mas tem tomado proporções um pouco, né, mais fortes aí, ok? Meus irmãos, nosso autor diz assim: vivemos o perigo de um cristianismo secular, mundano, né, adaptado realmente ao nosso tempo, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Assiste-se à difusão de uma teologia pública, ok? Que não confronta o pecado. Esse é o grande mal desse cristianismo secular, né? Tira realmente o peso que o pecado tem sobre o homem, as consequências que o pecado produz na vida do ser humano, por algo que não tem problema, você pode permanecer vivendo a sua vida, Deus lhe ama, Deus é amor e tal, mas esquece que também o Senhor, ele é justiça e ele não negocia com seus princípios e com seus valores. Diz assim nosso autor ainda, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja, sob o pretexto de levá-la para uma arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual, ou da área espiritual, melhor dizendo. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem. Expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas, curas divinas. Tudo isso na perspectiva e expectativa da realmente a eternidade, meus queridos. Então, nós vivemos dias realmente muito difíceis em relação a isso. Por quê? Porque existe aí um ataque do diabo. O diabo, nas suas estratégias,
ele ataca agora a igreja de dentro para fora. Então o diabo não quer tirar você de dentro da igreja, ele quer tirar o verdadeiro evangelho do teu coração, e que você possa viver aí um evangelho secular, um evangelho realmente que não tem a cruz de Cristo. Ok? Se o evangelho não tem a cruz de Cristo, não é o evangelho verdadeiro, real, que Jesus pregou e trouxe aqui na terra. O próprio Jesus sofreu as consequências da pregação do seu próprio evangelho. Assim, todos os seus discípulos também da mesma forma. E nós também temos que levar a nossa própria cruz. O evangelho, ele aponta o meu pecado, mas também aponta a solução para ele, que é a palavra do Senhor. Então, que nós não venhamos nos confundir com essas mensagens secularizadas, né, isso, Diego, que existe aí, infelizmente, no nosso tempo. Exatamente, é justo sobre isso que fala, né, esse tópico, e são essas teologias modernas, né, que preocupam por levar muitas pessoas para longe do que é o centro do Evangelho. No segundo ponto, nós vamos ver os falsos discursos, onde em Tiago 1,22 nós vemos ele enfaticamente dizer o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, o que se vê é o que Paulo disse que um dia nós veríamos, né? Pessoas que correm atrás de falsos mestres, porque tem comichão nos ouvidos. Eu acho essa expressão maravilhosa no sentido de nos ilustrar, pessoal. Essa comichão nos ouvidos é uma coceira que parece ser sanada quando você escuta o que quer ouvir. Você vai batendo de porta em porta, de mestre em mestre, de conta em conta, né, naquela rede social ou naquela outra, até encontrar alguma que coce o comichão que você tem nos ouvidos, até que alguém diga aquilo que você quer ouvir. É sobre isso que alerta Tiago. Pessoas que desejam enganar-se com falsos discursos, ao invés de observar atentamente o que diz a palavra de Deus, que é a fonte de verdade inerrante. É simples assim, queridos. E lembrando, nós estamos falando disso nessa lição, que é a última desse trimestre, porque justamente o título da lição é Preparando Corpo, Alma e Espírito para a Eternidade. Então, é uma tragédia conhecer as Escrituras, conhecer a Cristo e não carregar a sua cruz. Se enganar com falsos discursos e acabar descobrindo naquele último dia que trilhou todo esse tempo um caminho que não era o do Evangelho. Ele não era estreito, mas era largo. E essa é uma situação em que qualquer um de nós pode se colocar pela arrogância e pela falta de humildade e de sujeição à palavra de Deus genuinamente. Eu ouvi recentemente o pastor dizer o que parece ser muito verdade, mesmo dentro da igreja, a nossa natureza, se não entregue completamente ao Espírito Santo de Deus, continua rejeitando se sujeitar aos nossos irmãos e à palavra de Deus. E esse é o maior perigo dos nossos dias. E os falsos discursos acabam enchendo o coração e os ouvidos dessas pessoas, dizendo que está tudo bem. Não se sujeitar à verdade do Evangelho. Irmão Isaías. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Chegamos agora no nosso terceiro subtópico desse segundo tópico, onde estamos falando sobre essa questão do evangelho aí secularizado, falsos discursos aí que realmente chegam até você. E se você não estiver bem preparado teologicamente, se você não frequentar a escola bíblica dominical, né, Diego? A coisa pode ser que seja levado por esses ventos de doutrinas aí, né? Então, meu querido ouvinte, meu querido irmão, se você tem deixado de frequentar a escola bíblica dominical na sua igreja, volte a comparecer, volte a se alimentar da palavra do Senhor, tenha o seu devocional em dia, realmente, ouça o seu pastor da sua congregação,
certo? Para que você não seja aí mais uma vítima desse evangelho secularizado aí, que tem levado muita gente para o inferno, né? Meus queridos, nosso terceiro subtópico diz assim: prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Meu Deus, nada mais verdadeiro no nosso tempo, não é verdade? Diz assim nosso autor: ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram, não é verdade? Por quê? As teologias, elas vêm muito forte, porém não têm a sustentação, ok? E a tendência é que a coisa se esfrie e se acabe, ok? Foi aquilo que o sábio falou em relação ao cristianismo quando ele estava nascendo. Ele chegou e disse: olhe para os seus pares, olhe, vamos deixar isso acontecer, porque se for de Deus, a coisa prospera, e se não for, se acaba. Porém, se for de Deus, nós estaremos lutando contra o próprio Deus. Então, vamos deixar, e o evangelho aí já é pregado de Jesus Cristo há mais de 2.000 anos nessa terra, e vai continuar sua jornada até a volta do nosso Senhor. Ele traz aqui, meus irmãos, a questão, exemplificando essa questão temporal dessas ideologias, desse evangelho passageiro, ok? Porém, que faz muitas vítimas. Ele fala sobre a teologia da prosperidade. Perdão, isso mesmo, teologia da prosperidade, né? Que diz que todo crente, todo cristão, se ele é pobre, se ele não tem bens materiais, é porque ele não vive verdadeiramente o evangelho. Isso não é verdade. Amém? Isso não tem nada, não se coaduna de maneira alguma com o evangelho do Senhor. Eu também traria aqui a teologia da libertação, a teologia da ideia integral sobre o evangelho, também como esses pseudos evangelhos que já surgiram aqui, porém fizeram muito estrago na vida de muita gente, meus irmãos. E ele vem dizendo aqui que o apóstolo Paulo combateu isso também. E ele chegou a ironizar, dizendo: então, se o evangelho é isso, se o evangelho é coisa terrena, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, ok? E não é isso realmente que o evangelho traz, mas sim traz uma questão eterna para todo aquele que abraça a fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até o arrebatamento naquele dia. Ok? Então, meus irmãos, tudo o que está previsto na palavra do Senhor vai acontecer. O Senhor Jesus vai voltar, o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja para as mansões celestiais, o reino milenial vai ser imposto nessa terra, os inimigos do Senhor todos vão ser destruídos e lançados no lago de fogo e de enxofre, ok? E é isso que o Evangelho nos traz, meus irmãos. A verdadeira mensagem de salvação para todo aquele que crê. Exatamente. E no terceiro e último tópico, nós chegamos no ponto em que vamos falar sobre conservar espírito, alma e corpo. E no primeiro ponto, prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo apresenta essa santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Lembrando que a santificação de corpo, alma e espírito, inteiramente. E até isso também tem sido distorcido. Por isso que o melhor remédio, queridos, realmente, para toda heresia é a palavra de Deus. Exatamente. É a direção do Espírito Santo de Deus. E essa é uma realidade para todos nós, começando por mim. Se eu estou há mais de 3 dias sem ler as Escrituras, se eu fosse um carro, era para acender a luz do óleo, da bateria, combustível, da injeção, do combustível, porque é muito grave. E tem cristãos criando uma distância das Escrituras, se confiando nos cultos de domingo, ou talvez no podcast durante a semana. Queridos, isso é muito perigoso. Cultos online. Aquele culto online, aqueles recortes do culto. Exatamente. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ter uma experiência pessoal e profunda nas Escrituras, direcionada pessoalmente pelo Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Nós sabemos que ele dirige o nosso devocional, assim como dirige o culto na igreja. Você dedicando o seu devocional e pedindo a direção dele, ele dirige o seu devocional. Já experimentei várias vezes ler as escrituras e experimentar aquilo que li pouco depois. Então é muito importante entender isso. A santificação de que Paulo fala, corpo, alma e espírito, é possível quando nós vamos nos rendendo. Mas eu só posso me render profundamente quando eu entendo aquilo que ainda precisa ser rendido. O nosso coração tem diversos compartimentos e muitas vezes nós não temos consciência de que vários desses compartimentos ainda não foram rendidos ao Senhor para transformação. E é esse processo que Paulo diz que é muito importante, a santificação que vai fazendo corpo, alma e espírito cada vez mais e cada vez com menos reservas entregues ao Senhor Jesus. Parar esse processo por falta da leitura das Escrituras, por falta de momento de oração, de experimentar o jejum também, é muito perigoso. Se estamos preparando-nos para o retorno de Cristo, se queremos estar prontos para esse momento, devemos, pelas Escrituras Sagradas, entender as nossas disciplinas espirituais. O comentarista conclui esse tópico dizendo: o desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Então, só quem pode cuidar da sua santificação é você mesmo. A santificação é um processo de cooperação entre o Espírito Santo de Deus e nós, ser humano, onde eu preciso dar a ele a legalidade, a autoridade, para que faça as mudanças necessárias na nossa vida. Mas esse processo precisa passar pelo conhecimento da vontade de Deus expressa nas Escrituras e alertada nas orações e ressaltada nos momentos de jejum e busca da presença de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso segundo subtópico e último subtópico desta lição, a nossa última lição, em que estamos falando desse ser humano, que é composto por 3 elementos, corpo, alma e espírito, nessa tricotomia, em que esses 3 elementos têm que passar realmente aí pelo processo de santificação para assim chegar até a glória. O nosso autor diz que, no nosso subtópico, uma santificação completa, falando dessa integralidade desses 3 elementos. Ele diz que nós, uma vez conscientes ainda que habitamos na nossa natureza humana, temos que procurar realmente de maneira muito, muito forte a santificação. E não há santificação sem buscar a presença de Deus. Não há santificação sem leitura bíblica, devocional, diária, sem dedicação à obra do Senhor. Ok? Para você ter realmente um parâmetro da sua vida espiritual, veja como está a sua dedicação à obra. Se você se sente feliz e disposto em fazer a obra do Senhor. Amém? E também de buscar a Deus em oração. Tudo isso nos traz um aperfeiçoamento espiritual e isso é santificação. Uma santificação completa na qual parte alguma do nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Mas tudo em nós deve ser santificado no espírito, na alma e também no corpo. Por nossa própria força, isso é impossível. Mas, pelos meios da graça divina, isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção da nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo falta, não nos esqueçamos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então,
Na santificação, nós temos a nossa parte a ser cumprida também, ok? E o Espírito Santo, nesse processo, vem nos dando realmente ali a graça suficiente para que possamos prosseguir e continuar prosseguindo no conhecimento da palavra do Senhor e nos achegando cada dia mais, Diego, próximo do nosso Deus. Exatamente. Glória a Deus por isso. E assim, queridos, nós chegamos à conclusão dessa lição, assim como também a finalização dessa revista e desse trimestre. Na conclusão da lição de hoje, o comentarista diz o seguinte: pela graça de Deus estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. João 17:14. Que, como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Então, depois de vermos a tricotomia humana em seus as mais variados aspectos, do corpo, da alma e do espírito, a relação entre os três, ter visto vários detalhes de como o espírito, a alma e o corpo se comportam diante da regeneração, da santificação, nós chegamos ao fim desse trimestre, nessa lição que nos alerta a necessidade de transformar essa informação em uma vida prática de sujeição e santificação, que é o que nos prepara para o encontro com Jesus, para o encontro com a eternidade que aguarda os santos. Que o Senhor nos ajude. A sua graça já foi concedida e nós hoje vivemos segundo o Espírito Santo, guiados por Ele. Então, que cada vez mais possamos nos render e nos preparar e estejamos prontos para a eternidade que sabemos se aproxima. Como diz Paulo, a cada dia mais próximo. Ontem e hoje mais próximos do que ontem. Moisés. Glória a Deus, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um trimestre. Eu gostaria de apresentar para você, Diego está pegando aqui, a nossa próxima lição, o nosso próximo trimestre. Qual o título dela, Diego? A Santíssima Trindade. Que coisa maravilhosa, né? Vamos falar sobre esse Deus trino. A gente acabou de estudar sobre o homem também trino, num certo sentido, também trino. Vamos ver agora essa divindade, né? Veja que Deus, quando criou o homem, também teve essa preocupação de também ser trino, porque Ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo, essa pluralidade divina na unicidade divina, essa unicidade na pluralidade. O nosso subtópico diz assim, lê pra gente ver. O Deus único revelado em três pessoas eternas. Que maravilha! Pai, Filho e Espírito Santo. Você é convidado a estar conosco nesse próximo trimestre. Sabemos que é um tema que traz um pouco de debate, né? No meio teológico, alguns acreditam na questão do Deus trino ou não, enfim, é verdade. Porém, não dá para fugir das Escrituras. E as Escrituras deixam muito claro essa questão do Deus trino que nós servimos. Meus irmãos, então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, permaneça conosco, compartilhe, curta esse vídeo para que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas em nome de Jesus.